Eu aprendi radiestesia nos anos 70, no começo dos anos 70, eu aprendi a lidar com o pêndulo, de forma muito empírica, e honro e agradeço sempre Maurício Benjamin de Castro, que foi quem me ensinou. E me ensinou de uma forma simples, né? Pegou um papel, desenhou com lápis uma bola, desenhou uma flechinha e falou, segue a flecha aí. E eu fui fazendo. Então fui aprendendo a trabalhar com radiestesia da forma mais rudimentar possível e fiz da radiestesia um instrumento de pesquisa. Eu levei esse trabalho para minha indústria, por exemplo, eu tinha que criar formulações de produtos químicos e eu usava o pêndulo direto. Isso aqui é bom para mim, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu usava no mercado para escolher tomate sem veneno. E com a radiestesia, né? Naquele tempo, a gente usava os gráficos para fazer alguns tratamentos em algumas pessoas com o pêndulo, né? Porque a gente sabe que cada gráfico é a representação de uma forma geométrica, né? Que como gráfico é como se estivesse achatado no plano 2, ou seja, na dimensão 2. Tudo tem largura e comprimento, mas não tem altura. No plano 3, que é a dimensão 3, tudo tem comprimento, largura e altura. Essa é a diferença da dimensão 2. Então o decágono, esse aqui era um gráfico de alta vitalidade, os 9 círculos que tem sua função também, o turbilhão que faz um movimento de criar energia, movimentar e potencializar energia, né? Esse escala o biômetro de Bovie, que se faz a leitura de angstroms para se determinar doenças no campo físico, né? Doenças do corpo físico, se usa muito isso. Esse aqui é um gráfico criado pelo professor Juan Ribot e que se chama desimpregnador, para você eliminar energias intrusas de você, de pessoas, de lugar, enfim. Enfim, mas a gente trabalhava dessa forma. Então, naquele tempo, eu não conhecia o professor Juan Ribot ainda, né? Ao mesmo tempo que eu estava usando o pêndulo, ele estava criando a primeira mesa radiônica. Mas a gente não se conhecia. Bom, então para eu tratar um paciente, qualquer um que trabalhasse com radiestesia tinha que fazer isso. Então o sujeito tinha lá 10 sintomas diferentes, você tinha que usar 10 gráficos diferentes. E o gráfico, ele não tem vida própria. O gráfico, quando você começa a usar ele numa determinada função para uma determinada pessoa, em pouco tempo ele satura e você tem que ir lá e potencializar. Então, às vezes, para atender uma pessoa, você espalhava gráfico por toda a casa e ficava lá potencializando os gráficos todos os dias, o dia inteiro. Era assim que funcionava. Aí o professor Juan Ribot teve a feliz ideia de criar o que nós chamamos de mesa radiônica, que na verdade ele chama, e o nome correto é psicogerador radiônico. É um gerador de energias psíquicas, né, do campo da radiônica, a quarta dimensão. Então, ó, eu falei do segunda dimensão, que só tem comprimento e largura. Falei da terceira, que é a dimensão que a gente vive no físico, que é comprimento, largura e altura. E já falei da quarta dimensão, onde tem o holo, do holístico, onde tudo existe e é imaginário. É no campo da nossa imaginação e por essa razão não tem tempo, não tem passado e não tem futuro. Mas é aí tudo que se cria aí para depois se manifestar na terceira dimensão. É assim que funciona. Manifestar, que eu estou dizendo, é materializar, né? Então, vocês vão ver aí a foto do professor Juan Ribot e o porquê se chama mesa. Porque o professor Juan Ribot, quando ele criou esse aparelho incrível, né, de radiônica, ele criou numa tábua, naquele tempo era de compensado de madeira, pesada pra caramba, de 2 milímetros de largura. E ele criou numa mesa mesmo, que era 1,20 centímetros por 80 centímetros. Ele criou a base da mesa radiônica, que eu vou mostrar já já. E por que se chama mesa?
Porque ele apoiava aquela tábua sobre 2 cavaletes. E ele ali é que usava com o pêndulo, o aparato todo, por quê? A grande criação da mesa radiônica é o fato que esse equipamento com os elementos que ele tem substitui todos os gráficos e ainda cria alternativas de você emitir energia com frequências que nem gráficos existem, mas você pode estabelecer a frequência da energia. Essa é a grande descoberta do professor Juan Ribot, o grande avanço dentro do campo da radiônica. E quando ele ia para os lugares fazer palestra e tal, o pessoal que queria avaliação na mesa, né, perguntava, mas o senhor não trouxe a sua mesa hoje? Por quê? Porque parecia uma mesa, era uma tábua grande, pesada, como vocês podem ver na foto, e que apoiava sobre 2 cavaletes. Acontece que a evolução dos tempos, né? As coisas foram evoluindo. Uma vez ele foi dar uma palestra na Espanha, já nos anos 80, e ele quis, não levou a mesa, porque pensou, levar aquela mesona para a Espanha. Aí ele fez uma palestra na Espanha, conforme ele conta a história, e aí como ele não tinha outra alternativa para mostrar para o público, ele criou uma mesa menor, numa cartolina, né? Ele reproduziu a mesa numa cartolina em preto e branco. Mesmo assim funcionou, porque o que funciona são os elementos, e não a forma que está desenhada a mesa. Isso foi então a história de por que qualquer coisa que hoje muitos terapeutas criam suas mesas e chamam de mesas, e eu estou chamando a atenção que essa criação é do professor Juan Ribot, devemos honrá-lo por isso, e todo mundo chama de mesa, e tenho certeza que você já usa alguma mesa aí, nem imagina por que se chama mesa e não tabuleiro ou tabuinho ou coisa parecida, porque isso aqui parece tudo menos uma mesa.